Neste educativo, vamos abordar uma doença frequente na população, a litíase, ou mais conhecida como cálculo renal ou pedras nos rins. Apesar de ser uma doença benigna, as pedras nos rins podem causar complicações sérias, caso não seja tratada corretamente, como infecções no trato urinário, sepse e insuficiência renal. Saiba mais sobre cálculo renal entendendo a função dos rins no nosso organismo. Os rins são duas glândulas de cor vermelho escuro, em forma de feijão, localizadas na região lombar, nas costas. São os órgãos responsáveis por filtrar e excretar os dejetos presentes no sangue. Então, os rins são fundamentais para realizarem a filtração, né, do nosso sangue e, com isso, atuar de uma forma seletiva, permitindo a eliminação de substâncias indesejáveis e a manutenção, preservar substâncias desejáveis. Então, os rins trabalham num ritmo de filtração intenso, tentam poupar de tal forma que não sejam excretados aminoácidos, proteínas, elementos nobres e favorecer a excreção de ácidos, favorecer a excreção de produtos derivados do nitrogênio, que devem sair na urina porque o seu acúmulo no organismo seria maléfico. Então, os rins são uma balança importante, trabalham para manter o nosso organismo trabalhando de forma muito equilibrada. Agora, vamos entender o que são os cálculos renais ou pedras nos rins. O cálculo renal, né, ou a famosa pedra no rim, nada mais é do que uma precipitação, uma formação de são cristais que se agregam na urina, tá bom? Vão se compactando e formam realmente uma pedra dentro do rim, né? Esses cálculos, geralmente dentro do rim, muitas vezes são assintomáticos, tá? Não chegam a dar dor, não causam sintomas, mas quando eles se mexem, quando eles começam a querer sair do rim em direção à bexiga, aí sim vem aquela história de uma dor intensa que incomoda muito o paciente. As causas dos cálculos renais são conhecidas e dependem de uma concentração alta de cristais na urina. A causa da formação de uma pedra, tudo se inicia com uma concentração urinária. Talvez uma forma fácil de nós compreendermos isso, vamos imaginar um copo de urina. Nessa urina, o que nós temos? Nós temos água e uma série de substâncias. Substâncias, algumas delas que são formadoras de pedra e outras substâncias que são protetoras. Quando eu tenho um desequilíbrio nessa solução, ou eu tenho, por exemplo, pouca água, ou eu tenho muitas substâncias formadoras de pedra, entre elas cálcio, sódio, ácido úrico, ou eu tenho poucas substâncias protetoras, essa solução se desequilibra e aí eu começo a ter uma concentração urinária, uma agregação de cristais e a formação de uma pedra. É muito interessante porque muitas pessoas pensam que o cálculo renal corresponde a um diagnóstico, uma causa. E, na verdade, existem diversos tipos de cálculos renais. E, portanto, as causas podem ser bem diferentes entre duas pessoas. Então, uma pessoa conversando com a outra, se identificando, olha, eu sofro com esse problema, eu também sofro com esse problema. Pode ser que os problemas sejam bastante distintos. Então, é muito importante que cada pessoa que está sofrendo com esse problema busque a causa individual dela que está levando a essas formações. Já foram identificados mais de 100 combinações diferentes entre os diferentes tipos principais de cálculos renais. Então, não parece muito adequado tratar essa condição como se houvesse apenas uma causa. É importante saber qual o motivo que você desenvolveu o problema. Isso é muito importante porque é a única forma de você conseguir controlar essa formação. Os cálculos podem ser classificados de acordo com a sua localização no sistema urinário e por sua composição. Pela localização, podem ser renais, dentro do rim, ureterais, dentro do uréter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, ou vesicais, na bexiga. Pela composição, podem ser de vários tipos. Os mais comuns são de oxalato de cálcio, ácido úrico, estruvita e fosfato de cálcio. Os cálculos renais são de vários compostos mesmo, tá? Os principais são os cálculos de cálcio, que podem ser de oxalato de cálcio e fosfato de cálcio. Na maioria das vezes eles são de oxalato de cálcio e esses são os cálculos de mais de 90% da população.
A gente tem os cálculos de ácido úrico e esses cálculos são bem interessantes porque eles têm aumentado muito nos países desenvolvidos e até nos países em desenvolvimento, que são cálculos relacionados à síndrome metabólica. Então, pacientes obesos, diabéticos, com gota, têm uma maior predisposição para a formação desses cálculos. Como a gente sabe que a população mundial, principalmente no mundo ocidental, tem tendido para o sobrepeso, obesidade, esse cálculo de ácido úrico tem aumentado a proporção deles na população. A gente tem os cálculos de infecção, que são os cálculos de Strovita, que são relacionados a, geralmente, mulheres com infecções urinárias de repetição. A gente tem os cálculos de cistina, que são cálculos relacionados a uma doença autossômica recessiva, uma doença genética, que leva à formação de cálculos, geralmente desde a infância, e são cálculos de difícil tratamento. Além desses cálculos, que são os mais comuns, a gente tem os cálculos relacionados a medicamentos. Os mais clássicos são os pacientes que tomam antirretrovirais, pacientes com HIV, né? Eles podem formar cálculos com alguns medicamentos. E o topiramato, também é muito associado à formação de cálculo, entre outras medicações. Com o aumento do número de casos nas emergências dos hospitais, o cálculo renal já é considerado um problema de saúde pública. Os cálculos renais são, sim, um problema muito comum na população. Tá? Hoje a gente tem dados americanos que falam que praticamente 9% da população tem cálculo renal, ou seja, 1 a cada 11 a 12 homens, mulheres, né, vão ter cálculo no rim. E é um problema de saúde pública muito importante, porque o gasto que os governos têm para cuidar desses pacientes é muito alto. Então a gente tem hoje uma preocupação muito grande com os cálculos, a litíase renal. Os cálculos renais podem acometer qualquer pessoa em qualquer idade. Então, o cálculo renal pode atingir qualquer faixa etária, tá? Desde crianças, adultos, jovens e idosos, né? Claro que a gente tem uma vivência maior com um adulto jovem, aquele que vai dos 20 aos 50, 60 anos, e em todos os gêneros, homens, mulheres, pode acometer qualquer um da população. Os primeiros sintomas de cálculo renal, que na época eu nem sabia que poderiam ser, eu deveria ter uns 15 anos de idade, eu morava no interior, era um consumidor ávido de leite puro de vaca, e veio como um certo tipo de dor lombar, mexia, doía, mas na época eu não tive todo esse conhecimento para ir a fundo, ver o que era. Tomou analgésico, passou e tocou a vida. Eu tive cálculo renal com 45 anos de idade. No passado, os cálculos renais acometiam mais homens que mulheres. Mas hoje essa estatística mudou. Cálculos renais são extremamente frequentes, afetam 10% da população, e no passado já foram uma condição muito mais predominante em homens, numa proporção que era cada 3 homens, uma mulher sofria com cálculos renais. Isso foi mudando ao longo do tempo, e hoje a frequência, né, de cálculos renais entre homens e mulheres é semelhante, é 1 para 1. Algumas pessoas podem fazer parte de um grupo de risco para cálculo renal. Podem existir pessoas que são mais predispostas a formarem pedras, né? Aí a gente poderia dizer que os antecedentes familiares têm uma influência. Muitas vezes o indivíduo fala, olha, meus pais tiveram pedra, meu irmão tem pedra. Então esse indivíduo, sem dúvida, talvez ele traga consigo uma carga genética, uma predisposição a que ele venha a ter pedras. E talvez, como os erros alimentares nos dias de hoje são considerados fatores de risco para a formação de pedra. Importante esclarecer uma dúvida. O cálculo renal pode acometer os 2 rins? O cálculo renal ele pode sim acometer os 2 rins, tá? Mas não necessariamente o paciente que tem cálculo em um rim vai ter necessariamente simultaneamente cálculo do outro ou vão aparecer necessariamente juntos. Ele pode ter um episódio de um lado, mais para frente fazer o diagnóstico do outro, ou pode ser um paciente que sempre vai ter uma predisposição a ter mais de um lado ou do outro. A gente não sabe muito bem a causa disso, mas muitas vezes é bilateral. A evolução de um cálculo renal, ou seja, o crescimento da pedra, depende das suas características. O cálculo renal pode se desenvolver em semanas, meses, se for constituído de um composto que tem essa velocidade de crescimento mais rápida, como ácido úrico, cistina, infecção urinária, que podem promover crescimento rápido de cálculos renais, ou podem ter um crescimento mais lento. Por exemplo, pessoas que às vezes passam 5 anos sem ter uma crise e voltam a ter um cálculo renal. Às vezes um cálculo de oxalato de cálcio
pode ter esse comportamento, embora alguns tipos de cálculo de oxalato de cálcio possam se formar também mais rápido. Então, o mais importante é não contar com esse intervalo, que você está no grupo que vai ter intervalos maiores, até porque quem teve uma crise não quer ter outra nunca mais, e entender de imediato, né, na sua primeira crise, o que aconteceu e estabelecer medidas para que isso não ocorra, medidas de prevenção adequadas. Os cálculos renais podem variar de tamanho, sendo de pequenos a grandes. Então, quando se forma uma pedra, logicamente, num primeiro momento, ela surge numa dimensão menor e, com o passar do tempo, quando começa a se agrupar outros cristais e outros elementos, esse cálculo vai crescendo, chegando a ponto de termos cálculos extremamente volumosos que ocupam toda a estrutura do rim, que recebem até um nome, são chamados de cálculos coraliformes. E recebem esse nome porque eles adquirem um formato similar a um coral. Então nós temos cálculos coraliformes completos, que ocupam o rim inteiro, cálculos coraliformes parciais, que ocupam parte do rim, e outros cálculos menores que ficam isolados dentro do rim. Os principais fatores de risco para a formação de cálculos renais incluem desde fatores genéticos até fatores ambientais. Então, é tão comum ouvir das pessoas, né, que você desenvolveu o cálculo renal porque não bebeu água, porque bebeu pouca água. De fato, a baixa ingestão de líquido concentra a urina e pode favorecer o depósito de cristais, mas dificilmente é o único fator determinante para a formação de cálculos renais em uma pessoa. Então, existem outros fatores de risco que devem ser considerados, para além da ingestão de líquido muito falada entre todos. A genética é um fator importante, né? O histórico na família de outras pessoas com cálculo renal, parentes próximos. E hoje, um fator de risco muito importante é a síndrome metabólica, a obesidade, o sedentarismo, alterações na glicose, colesterol. São situações que alteram os índices urinários e são um importante fator de risco para a formação de cálculos renais. Vale reforçar os fatores de risco para o desenvolvimento de um cálculo renal. Predisposição genética associada à doença. Fatores ambientais, como clima quente. Síndrome metabólica, obesidade. Dieta rica em proteínas e sal. Baixa ingesta de líquidos. Algumas doenças também podem ser um fator de risco para o cálculo renal. Existem algumas doenças que podem estar associadas ao cálculo renal. Então, diabetes, por exemplo, é uma doença que aumenta um pouco a prevalência de cálculos renais. Obesidade, existe uma doença que se chama hiperparatireoidismo, que nós temos ao lado da tireoide 6 pequenas glândulas que se chamam paratireoides. Então, quando o indivíduo tem essas paratireoides mais ativas, que é o que nós chamamos de hiperparatireoidismo, isso pode alterar o metabolismo do cálcio e gerar pedras decorrentes disso. Não me hidrato muito, né? Eu não costumo tomar bastante água durante o dia. Os sinais e sintomas dos cálculos renais apresentam-se de forma silenciosa, sendo identificados apenas em exames de imagem ou por meio de uma cólica renal, um episódio de dor aguda. Quando o indivíduo é portador de uma pedra, de um cálculo renal, ele pode ser desde assintomático, ou seja, ele vai fazer um exame de rotina, por exemplo, e descobre que ele tem uma pedra e nem sabia que tinha. E existem situações que é a famosa cólica renal, que quem é portador de pedra um dia já teve isso e sabe, é um episódio extremamente doloroso, que o indivíduo geralmente precisa recorrer ao hospital para analgésico e controle de dor. E temos outras situações, como infecções urinárias, como sangramento urinário e algumas dores, muitas vezes na região lombar, que possam ser decorrentes das pedras. Então, o quadro clínico é muito variável. Então, como eu falei, vai desde assintomático até situação extrema de dor, que é a cólica renal, passando por sangramento, infecções e, eventualmente, dores não tão intensas, mas que acometem a região lombar. Sintomas que eu tive foram muito loucos, assim. Desde uma dor de cabeça, uma enxaqueca brava, até diarreia, náusea, paralisia corporal, tudo isso eu já tive. Eu cheguei até a imaginar que eu estava morrendo no momento que precedia a crise. Os sintomas que eu tive foram muita dor,
do lado direito, no abdômen, na frente da barriga, dando a entender que era estômago. Outra dor que deu bem na lombar, na parte de trás, nas costas, na mesma região da dor na frente. E deu dor também do lado, e essa dor se irradiava para o períneo, bem abaixo aqui dos órgãos sexuais. E aí o que acontece? Eu fiquei com suspeita que fosse apendicite. Fiquei com muito medo, enfim, nesse sentido. A dor de uma cólica renal é característica. É descrita como um dos eventos mais dolorosos que um paciente pode experimentar. Inclusive, é comparada à dor do parto. A dor acontece porque a pedra se movimenta do rim para a bexiga. A dor da cólica renal é uma dor muito intensa, é uma dor muitas vezes incapacitante, que leva o paciente a procurar o serviço de urgência, o pronto atendimento, o pronto-socorro mais perto de casa. A dor é muitas vezes na região lombar, né, do lado do rim acometido, ou direita ou esquerda. O paciente tem dificuldade até de explicar o que está acontecendo, a dor é tão intensa que ele não consegue nem conversar direito com a gente. Essa dor é acompanhada de enjoos, um suor frio, o paciente pode vomitar, é muito desconfortante. E uma coisa muito característica da cólica renal é que não tem posição. O paciente não encontra uma posição que melhora, diferente às vezes de uma dor osteomuscular, uma lombociatalgia, que o paciente consegue ficar numa posição que alivia um pouco. Para a cólica renal, não tem essa característica. Geralmente, os cálculos renais causam dor quando se movimentam do interior do rim em direção à bexiga e, portanto, passam por um canal que se chama ureter, que é o canal que liga os rins até a bexiga. Quando um cálculo renal que estava dentro do rim, sem causar dor, se movimenta em direção a esse canal, ele pode impactar nesse canal e causa uma dor muito forte, que muitas pessoas comparam até a dor do parto. Então, uma dor de uma intensidade muito forte. À medida que esse cálculo renal tenta descer ao longo desse canal, a dor que se inicia nas costas, na região lombar, ela pode ir irradiando para a região mais anterior do abdômen, e nos homens, quando o cálculo já está na porção mais baixa desse canal, pode irradiar até para a região do testículo, porque corresponde a uma inervação semelhante. Então, é uma dor muito forte, que pode ter diferença na sua localização conforme o cálculo vá se movimentando neste canal. Essa dor que eu tive foi uma dor muito intensa. De 0 a 10 é uma dor 11. É uma dor que eu não consigo explicar muito bem qual que é o tamanho dela, mas é muito forte, muito forte. Tanto que a minha dor estava bem forte, inclusive porque o cálculo que eu tive, a pedra, ela ficou bem no canal. E quando a pedra vai para o canal, normalmente ela é uma pedra que vai atrapalhar a urina e vai entupir ali, na verdade, e você vai ter um sangramento e tudo mais. Então é muito ruim. A dor da cólica do rim, ela é uma dor bem estranha. Ela começa, como eu falei, com esses sintomas diferentes e ela vai tomando uma proporção assim insuportável. Você não sabe o que você quer fazer, se você quer sair correndo ou se você quer arranjar um cantinho para ficar parado, porque parece que quando você se movimenta dói mais. É horrível. Eu acho que é a dor mais intensa que eu já senti. Em alguns casos, um cálculo renal pode causar sangramento na urina. O sangramento na urina, que o termo médico é hematúria, ele pode ser um sintoma inicial do cálculo renal. Outras condições podem causar sangramento na urina e, portanto, você não deve concluir que é um cálculo renal, mesmo que você já tenha tido antes. Você deve buscar atendimento médico. Mas a descida de um cálculo, a movimentação de um cálculo, pode fazer com que a pessoa identifique a presença de sangue ao urinar. O cálculo renal é considerado uma doença benigna, mas caso não seja tratado corretamente, pode trazer complicações para o paciente. Então, o cálculo renal, da mesma forma que ele tem uma diversidade de sintomas, ou seja, pode ser desde assintomático até o indivíduo ter dores extremas, o cálculo renal ele também pode passar no decorrer da vida sem trazer grandes problemas, mas nós podemos chegar a situações extremas onde um cálculo renal pode levar até uma perda do rim. Um rim obstruído, por exemplo,
a médio e longo prazo, a tendência é que esse rim perca a sua função. Então, infelizmente, nós vemos em alguns cenários que o indivíduo demora para fazer o tratamento ou demora para buscar uma assistência médica, e quando ele chega, né, quando ele chega a diagnosticar ou ele chega para tentar tratar aquele caso, aquele rim eventualmente já perdeu função em decorrente daquele quadro obstrutivo. E uma segunda situação é quando as pedras são acompanhadas de infecção. Esse indivíduo pode ter quadros infecciosos graves decorrentes da presença de um tipo específico de pedra que se chama pedra de estruvita. O diagnóstico do cálculo renal se faz através da história clínica do paciente, além de exames complementares de imagem. O diagnóstico do cálculo renal é feito inicialmente através da anamnese, que é a história com o paciente, onde o paciente vai referir uma dor muitas vezes lombar, de forte intensidade e súbita. O paciente estava tranquilo, de repente veio uma dor muito intensa. Logicamente, depois de conversar e ter essa suspeita, alguns exames complementares vão fazer o diagnóstico. O ultrassom pode ser um exame inicial para tentar localizar o cálculo, tanto o tamanho como onde ele se encontra, mas sem dúvida hoje o melhor exame é a tomografia computadorizada sem contraste. É o exame que dá com maior precisão o tamanho do cálculo, a localização do cálculo, a dureza que esse cálculo tem, que é uma coisa que vai ser importante na hora de a gente escolher as modalidades de tratamento, tá? Então, um exame de imagem bem feito é fundamental. O exame de urina e exame de sangue vão ajudar para a gente ver se o paciente, junto com essa cólica renal, tem algum sintoma de infecção, alguma coisa que mereça uma atenção conjunta. A tomografia, apesar de ser o melhor método no diagnóstico, nem sempre pode ser utilizada em todos os pacientes. Bom, o cálculo renal é facilmente visualizado pelo exame de tomografia computadorizada. Então, é o exame considerado mais preciso para identificar o cálculo, a sua localização e o seu tamanho. É um exame que tem radiação, então toda pessoa que faz esse exame é exposta à radiação, e por isso não é pedido com tanta frequência para as pessoas, apenas quando há indicação. Então, há recomendação de você, por exemplo, fazer uma ultrassonografia, fazer outros exames que não tenham radiação, e deixar a tomografia para situações em que você tem alguma dúvida diagnóstica ou momentos de crise renal que você precisa localizar precisamente onde está o cálculo para intervir cirurgicamente ou não. Eu fiz diversos tipos de exame, exames de urina, exames de sangue, fiz diversos diagnósticos de imagem. Cada vez que eu fazia, tinha uma pedra diferente. Às vezes era uma pedra de 2 milímetros, às vezes era uma pedra de 4, depois já era uma pedra de 3. Então, não sei se era a mesma pedra que se dividia e eu expelia uma parte e a outra ficava, ou se elas iam se multiplicando lá dentro. Já tive uma época de um problema urinário que saía como se fosse uma poeira na urina, né? Os primeiros jatos de urina vinham com uma poeira branca. Depois aquilo passava. Então, segundo os médicos, aquilo já era indício de que era muita calcificação que estava acontecendo no rim. Então, pela manhã, eu já expelia uma parte. Os exames que eu fiz para detectar que eu estava com cálculo renal, quando eu cheguei no hospital, foi tomografia computadorizada, exame de sangue e exame de urina. Esses exames, eles identificaram que a tomografia identificou que eu estava com uma pedra no canal, a urina identificou que eu estava com sangramento na urina e que eu estava perdendo sangue pela urina já, e o exame de sangue viu que eu estava com um problema no rim e estava perdendo sangue também. As principais abordagens de tratamentos para o cálculo renal são medicamentoso, cirúrgico. A abordagem medicamentosa. Os medicamentos utilizados para cálculo renal podem ter objetivos diferentes. O primeiro é um medicamento que ajude a não formar cálculos, não formar e não deixar que os cálculos cresçam. Esse é o tratamento de prevenção, que é indicado para todas as pessoas que já tiveram um cálculo renal. Então, podem, nesse cenário em que a pessoa deseja prevenir para não ter de novo o problema, medicamentos podem ser utilizados com essa finalidade. Existe medicamento para dissolver cálculo renal? Existe.
mas é uma situação específica. São cálculos compostos de ácido úrico, que é uma situação que o tratamento, quando é feito de forma adequada, que é uma situação que precisa monitorar o pH da urina, o cálculo pode sim dissolver. Mas esse é um tipo de cálculo. A maioria dos cálculos não vai dissolver. O que você consegue é pausar a produção e evitar o crescimento de cálculos existentes, através de estratégias de prevenção. Quando a pessoa está em crise renal, medicamentos também podem ser necessários. Ou seja, o cálculo está impactado no canal entre o rim e a bexiga. O medicamento pode ser necessário para aliviar a dor, ou se for, e até mesmo se o cálculo for pequeno, para ajudar, ou aí já seria um outro tipo de medicamento, para ajudar o cálculo a descer, e evitando aí uma cirurgia. Mas essa estratégia de usar um medicamento versus a cirurgia durante uma crise renal depende de alguns fatores, e só pode ser tomada pelo médico em conjunto com o paciente no ambiente hospitalar. Abordagem cirúrgica. Hoje o paciente que procura o pronto atendimento na urgência com cólica renal e cálculo no ureter, a gente tem basicamente duas opções de tratamento. A gente pode fazer a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, que nada mais é do que fazer uma sedação ou anestesiar o paciente de anestesia geral mesmo, colocar um aparelho junto ao cálculo renal, é uma máquina que se acopla ao paciente e ela emite ondas acústicas pulsáteis de alta energia, que a ideia é realmente fazer uma implosão, uma fragmentação interna do cálculo, de forma que o paciente ele mesmo elimine esses fragmentos de cálculo espontaneamente, tá bom? Essa seria uma opção para o tratamento. Não é a mais utilizada no serviço de urgência, tá? Na urgência, o mais utilizado é a ureterolitripsia, que é você entrar com um endoscópio, como se fosse uma endoscopia digestiva, uma endoscopia do trato urinário. Você entra pelo canal da urina, passa a bexiga, sobe até onde está o cálculo, fragmenta ele com laser e tira os pedaços, tá? Essa é a forma mais convencional dos cálculos na urgência. Pacientes no consultório que têm cálculos, eles podem fazer tanto a litripsia extracorpórea como a ureterolitripsia endoscópica, mas uma outra opção para cálculos muito volumosos é a cirurgia percutânea, onde você faz um corte pequenininho nas costas, entra também com uma câmerazinha, usa um aparelho mais potente, que é um aparelho ultrassônico para fragmentar e aspirar os cálculos. Então a gente tem essa opção para cálculos mais volumosos. O meu tratamento foi diagnosticado pela médica e na hora que ela diagnosticou, ela já recomendou a cirurgia. No mesmo dia que eu fiz os exames que detectaram o cálculo renal. E nesse mesmo dia eu já internei, no dia seguinte eu fiz a cirurgia. É uma cirurgia, ainda que minimamente invasiva, é uma cirurgia que requer certos cuidados, né? É importante que após a remoção do cálculo, o paciente não guarde a pedra ou jogue fora, e sim encaminhe para uma análise de cristalografia. Um erro frequente das pessoas é, ao conseguir eliminar um cálculo ou no término de uma cirurgia para o cálculo renal, estão diante do seu fragmento ou do cálculo inteiro expelido. Muita gente guarda isso como se fosse uma recordação, mostram entre familiares, olha aqui o que aconteceu, e isso é um desperdício da informação. Nesse cálculo renal tem uma informação importante da composição e, portanto, de qual dessas combinações é a sua e causou esse problema. Então, é muito importante que pessoas não guardem cálculos renais na estante, mas sim submeta esses cálculos a uma análise e a forma correta se chama cristalografia, que é identificar do núcleo até a superfície todos os constituintes do cálculo renal, permitindo uma abordagem adequada de tratamento. Quando o médico tirou a pedra, ele me deu a pedra e ele já me recomendou para que eu fizesse a biópsia e fizesse um exame de sangue para detectar qual tipo de pedra que é e saber também por que eu desenvolvi aquele cálculo renal, para que eu não volte a ter esse cálculo novamente. Fica aqui um alerta. O cálculo renal pode ser uma doença recidivante, caso o paciente não faça um tratamento preventivo. Os cálculos renais, eles tendem a ser uma doença recorrente. Hoje a gente sabe que um paciente que tem cólica renal, a chance dele ter um novo episódio, um novo evento adverso, né, relacionado a cálculo. E quando eu falo em evento adverso, é a formação de um cálculo novo relacionado à dor, infecção ou crescimento desse cálculo ao longo dos anos, é de mais de 50% no segmento de 5 a 7 anos. Então, assim, se você lembrar que é uma doença que acomete jovens, principalmente de 20, 30, 40 anos,
a gente vai estar falando de ter uma cólica a cada 5 a 7 anos. Se a gente não fizer prevenção, esses pacientes eles vão ser aqueles pacientes que vão sofrer muito na vida com cólicas, vão procurar o pronto-socorro rotineiramente ou vão viver no consultório médico. Então, tem tratamento clínico sim, a gente tem que fazer o tratamento clínico, a gente tem que fazer diminuir essa recorrência. Quantas vezes eu tive cólica de rim? Puxa, eu não consigo nem te dizer. Eu já cheguei a ter mais ou menos num ano umas 10 cólicas de rim. Já num ano eu fui 4 vezes para o hospital para ser medicado. O desenvolvimento das pedras nos rins pode ser prevenido com a prática de hábitos saudáveis de vida, tais como beber água, uma dieta balanceada sem sódio, evitando também o excesso de proteína animal e refrigerantes. Então, a prevenção do cálculo renal, ela existe, mas passa pelo indivíduo, pelo paciente, ser muito dedicado a isso. Então, ele vai ter que ter certos controles alimentares, então ele vai ter que reduzir o excesso de proteína, então principalmente carne, que às vezes a população tem dificuldade de ficar, poxa, mas não posso comer carne, frango, etc e tal. Diminuir o excesso de sal, que hoje com muito fast food que as pessoas comem, você tem uma sobrecarga de sódio, e hidratação. Então, hoje estima-se que o indivíduo ele deva urinar ao redor de 2 a 2,5 litros ao dia, isso formador de pedra. Claro que aí ele vai ter que, depende muito do ambiente que ele vive, depende muito da atividade que ele tem, quanto que ele sua durante o dia. Então, ele vai ter que tomar uma quantidade de líquido muitas vezes grande para atingir esse volume urinário, né? Então, às vezes você pega indivíduos que são formadores de pedra que falam para você, doutor, desculpa, eu não consigo tomar líquido, eu tomo muito pouco, eu tomo muito pouca água, né? Falando dos líquidos, importante, água de coco, suco de frutas naturais, entre eles hoje se fala muito de suco de melão, suco de maracujá, cítricos, e evitar refrigerante, porque refrigerante você tem uma sobrecarga de oxalato, uma sobrecarga de sódio, e a próprio açúcar do refrigerante, então esse sim o indivíduo deveria abolir, e menos fast food. E um conselho importante sobre hidratação. Algumas pessoas com cálculo renal, que já tiveram a sua primeira crise, aumentam muito a ingestão de líquido no intuito de não ter isso nunca mais. Mas é importante que a pessoa se hidrate de forma adequada para o seu peso e levando em consideração as suas condições de saúde. Então, em média, a maioria das pessoas precisa se hidratar em torno de 30 a 35 ml de líquidos no dia. Então, uma pessoa de 70 quilos teria que beber aí em torno de 2,1 litros de líquidos no dia. Se ela beber mais, claro, se estiver fazendo uma atividade física, se tiver alguma particularidade, que seja ajustado. Mas aqui estamos falando em média, para dar o exemplo. Não faz sentido essa pessoa beber quanto mais melhor. Por quê? Porque ela vai começar a levantar à noite para urinar, vai perder qualidade do sono e não vai ter um ganho tão grande no controle do problema. Mais importante do que beber mais água é beber água de forma adequada para o seu peso, ajustada para o seu peso, e buscar quais são os outros fatores que estão acontecendo na urina, favorecendo essas formações, de tal forma que seu tratamento seja beber água e combater as alterações que estão presentes na sua urina. Se você quiser saber mais sobre cálculo renal, pedras nos rins, procure o núcleo de saúde de sua cidade ou já anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Urologia, São Paulo. www.sbu-sp.org.br. UroABC, disciplina de Urologia do Centro Universitário ABC. www.uroabc.com.br. Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. www.hucff.ufrj.br/nefrologia. HC FM USP. www.urologiausp.com.br. Importante alertar o paciente para evitar automedicação ou tratamentos milagrosos, pois podem agravar o problema. Eu sou nefrologista e trabalho especificamente com prevenção de cálculos renais. E a quantidade de pessoas que me procura
já tendo feito diversas tentativas com receitas caseiras, com chás, é enorme. Algumas juram que deu certo e outras nem tanto. Não podemos ir por esse caminho. Existem estratégias específicas de controle de formação de cálculos renais. E o uso de chás, de medidas caseiras, não é uma delas. Então, se você sofre com esse problema, não perca o seu tempo com medidas caseiras que podem não trazer grande chance, não trarão resultados e te deixarão um tempo sem tratamento preventivo e exposto a novas formações. Como a maioria dos cálculos não dissolve, esse tempo é precioso. O tempo que você deixou de fazer a ação certa para fazer a ação errada pode ser o tempo de formação de um cálculo, que não vai dissolver e pode gerar uma nova crise. Então, o movimento mais eficiente da sua parte, buscando um especialista adequado e fazendo os exames corretos de análise do cálculo, se tiver disponível, e os exames de urina, trazem um ganho muito grande para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. A dor de uma cólica renal é aguda e incapacitante, mas é possível preveni-la mantendo hábitos de vida saudáveis, com alimentação balanceada, exercícios, corpo hidratado e, se perceber que algo não está bem, procure logo ajuda médica. Sua saúde agradece, pois prevenir é melhor que remediar.